Salve, salve galera, Mengão Maior na área aí. Galera, atualização no DM aí do Flamengo, Pedro e Léo Ortiz serão reavaliados novamente, isso mesmo. Dificilmente teremos condições aí de ver o Pedro na final, mas o departamento médico do Flamengo está fazendo a avaliação. Treino do Flamengo aí em Lima, o primeiro treino antes da final da Libertadores contra o Palmeiras. E também, gente, Mauro César Pereira desceu a lenha, esculachou o jornalista paulista aí que detonou o Aeroflá do Flamengo. Absurdo o que aconteceu com a torcida do Flamengo, esse cara criticando a torcida do Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre uma parceria que o Flamengo fechou aí com uma empresa que vai... Eu vou falar sobre essa parceria aí. E junto a nação ajudou o Mengão também, tá? Vou falar também sobre Abel Ferreira, que deu índices de que vai permanecer no Palmeiras mesmo com a perda de um possível título da Libertadores, tá? Mas antes de tudo, de começar o vídeo, nem vou pedir para você se inscrever, você já sabe, né? Tem um botão embaixo escrito inscreva-se, então se inscreve, deixa aquele like, aciona o sino das notificações em todas e vamos que vamos, porque tem muita notícia. Bem, vamos começar as notícias aí falando sobre o DM do Flamengo. Isso porque o Pedro e o Léo Ortiz, eles seguem em observação aí pelos médicos do Flamengo, tá? O Pedro, ele dificilmente terá condições de atuar no jogo contra o Palmeiras, enquanto o Léo Ortiz deve atuar na final, sim. O zagueiro mantém rotina intensa de recuperação, tá? E é tratado aí como provável para decisão. A situação do Pedro é uma situação muito complicada, né? A gente sabe que é duas lesões, uma que foi no braço, a fratura, e essa agora na coxa. Então, o departamento médico do Flamengo, ele ainda não descartou a possibilidade do Pedro estar na final, mas possivelmente será difícil, né? Bem, vamos mudar para o próximo assunto, vamos falar sobre parceria fechada. Isso porque o Flamengo anunciou aí um bandeirão criado por torcedores com a IA, em parceria com a Meta. O Mengão aí vai lançar um super bandeirão feito aí com inteligência e contribuição também da torcida usando inteligências artificiais. Então o Flamengo fechou essa parceria, a torcida do Mengão foi lá e ajudou o Mengão fazer esse bandeirão, né? Então a torcida do Flamengo sempre, gente, a torcida do Flamengo é demais, né? Demais mesmo. Eu tô ansioso, louquinho para ver esse bandeirão, tá? Vamos falar sobre treino, isso porque o Flamengo treinou aí pela primeira vez aí em Lima, no Peru. O Flamengo que está alojado aí no hotel onde o River Plate ficou na temporada 2019, onde o Flamengo ganhou o título em cima do River. E o Flamengo hoje foi para o primeiro treino em Lima, primeiro treino antes da final. Treino hoje, treino amanhã, sábado concentração e jogo às 6 horas da noite no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Mauro César Pereira, que detonou o jornalista. O que aconteceu, gente, foi o seguinte. Ontem teve o Aeroflá, né, a torcida do Flamengo apoiando o Flamengo aí, um calor absurdo no Rio de Janeiro. E esse jornalista, esse cidadão aí, ele falou a seguinte frase: pô, é um vergonha o que aconteceu. Torcida, esses caras não têm o que fazer aí, fica... no meio aí da rua aí, sem ter nada para fazer. O cara não sabe o que aconteceu, né? Se os caras tá de folga, se os caras faltou aí algum trabalho para ir prestigiar o Flamengo. A verdade é que o Mauro César Pereira desceu a lenha, tá? Ele criticou duramente ao jornalista que tentou menosprezar o Aeroflá. O Mauro César, ele acusou parte da imprensa paulista de usar argumentos bairristas e até xenofóbicos para desmerecer a maior mobilização do futebol. A nação fez história e isso incomoda muito a imprensa paulista. Por quê? Porque no centro de treinamento do Palmeiras, o aeroporto foi uma vergonha, gente. Uma vergonha. Não teve aeroporto. Os que foram, em minoria, é uma vergonha. Depois um time desse, os torcedores desse vêm falar que o Flamengo é time de torcida terceirizada, né? Onde você vai para uma final, os torcedores vão lá, 3, 4 torcedores no CT. E enquanto o Mengão colocou mais de 10 mil pessoas aí para
esse Aerofly, o maior Aerofly da história, e o Mauro César Pereira tá muito certo, porque o cara, ele tá falando coisas que ele nem sabe se o cara tava ali porque ele vai trabalhar à noite, ele não sabe se o cara tá ali de folga, ele não sabe se o cara tá de férias, ele não sabe se o cara tá vindo da escola e já aproveitou e passou ali. Então o cara tem que ficar caladinho na dele, né, gente? Bom, vamos falar sobre o Palmeiras, que eu falei aí sobre esse aeroporto aí, que foi muito pouca gente, né? Mas o Abel Ferreira, ele falou aí sobre permanência no Palmeiras, tá? Ele falou a seguinte frase: minha palavra vale mais que uma assinatura. Já tive propostas de 10 milhões de euros e fiquei, apesar dos boatos de crise com a Leila Pereira, tudo indica que não tem briga aí nenhuma, mas a situação é a seguinte, né? O Abel Ferreira, ele foi ali falar coisas que ele, possivelmente, ele tirou a culpa dele para culpar os outros, né? Tirou a culpa dele para tentar culpar a CBF. Então a Leila Pereira já foi lá, já corrigiu o erro do Abel Ferreira e mesmo assim eles voltaram a fazer as pazes, né? Mas a nação segue ligada aí porque pode ser mais uma das estratégias do português, tá? A gente sabe que o Abel Ferreira ele é muito estrategista aí e pode ser que ele esteja jogando um migué ali. Lembrando que o Abel Ferreira ele chegou a assinar um pré-contrato com o time do Catar para sair, não saiu, né? Então ele fala que a palavra dele vale mais que um simples contrato, mas ele assinou um pré-contrato para sair. Não saiu porque a Leila Pereira se movimentou ali, subiu bem a proposta, o salário dele, e conseguiu ficar com o treinador com mais um contrato. E ela falou também na entrevista de ontem que o mandato dela encerra em 2027 e ela vai tentar que o Abel Ferreira fique por mais um ano. Então, o que acontece é o seguinte: o Abel Ferreira ele dá indícios de que vai ficar e a Leila Pereira se movimenta para tentar que o treinador não saia. Né? A gente sabe que o Abel Ferreira, por mais que ele tenha esses comentários aí, que às vezes ele simplesmente ele se defende, né, sobre os outros, né, porque ele joga toda a culpa para os outros, joga toda a responsabilidade para os outros, ele mesmo se defende, quando ele mesmo está errado. Ele veio falar público aí, né, sobre o Bruno Henrique e tal, mas a gente sabe muito bem que o Abel Ferreira já chegou a fazer até gestos obscenos, né, em partidas. Então, é muito bom o Abel Ferreira ficar ligado, porque aqui no Brasil é tudo relaxado, mas se ele for para a Europa e fizer esse tipo de coisa, com certeza ele será punido, tá? Bom, galera, para fechar o vídeo, vou falar aqui sobre o PP. Isso mesmo, PP, mas por que o PP? Bem, vocês sabiam que o PP, jogador ex-Grêmio, que hoje atua no Porto de Portugal, né? É um bom jogador o PP. Ele foi procurado pelos dirigentes de Flamengo e Palmeiras. É isso mesmo, galera. Ele foi procurado por dirigentes de Flamengo e Palmeiras, tá? O jogador PP, ele recebeu uma proposta aí do Flamengo e do Palmeiras. O Flamengo chegou a sinalizar com 25 milhões de euros. O Palmeiras chegou ali com uma proposta inferior, mas tentou investir. O Palmeiras, inclusive, contratou o Sousa para o lugar do PP, já que o PP não quis ir. E o PP não foi para o Flamengo ou para o Palmeiras porque ele não quis sair. Ele se manifestou o seu desejo de permanecer na Europa. Então, para vocês terem uma ideia aí, o Flamengo tentou procurar o PP. Quem sabe aí, no começo do ano, aí, o Flamengo não tentou investir no PP. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, você aceitaria o PP no Flamengo? Deixa aí embaixo nos comentários. E com isso eu me despeço por aqui. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.